O problema da internet é que muita gente caga a regra pra qualquer coisa. E isso é uma coisa chata pra caramba. Se tem uma coisa que eu não gosto na internet é dos rótulos, cara. A internet tem um rótulo que você se encaixou ali, você tem que cumprir todos aqueles requisitos, senão você é diferente. E sinceramente eu odeio esse negócio, cara, porque eu sou uma pessoa que não tô afim de estar cumprindo regra de ninguém. Aqui na comunidade mesmo, você é tal tipo de pessoa, beleza, você é vermelhinho ali. Aí você fala alguma coisa, aí vem muito cara já e fala: Não, esse aí é blue, esse aí é blue. Ah, esse aí é purple, esse aí é não sei o que. Sabe? Porque você pensa um pouco diferente. Nos meios lá dos canhotos lá é pior ainda. Você, tipo, fala uma coisa contra ali, que é a pauta deles ali, tipo, não concordo com isso. Algo bem específico, assim. Aí os caras já te chutam, já chamam você de extremista. Como fizeram com o Whindersson lá, né, uma vez, porque ele tava criticando, não lembro exatamente o que que era, ou se ele concordou com o governo passado, não lembro o que que ele fez. Eu sei que os caras começaram a atacar até ele, que não tem nada de como é que fala? Oposição. Ele era bem tranquilo ali, só porque ele não concordou com alguma coisa, aí a galera já atacou ele. E esse é o tipo de coisa que eu odeio na internet. Isso é muito comum no Twitter, porque as pessoas lá ficam reclamando demais com o outro, fica lá brigando com o outro, um monte de coisa, tanto que eu nem tenho, mas eu já vi muito e muito print de Twitter. A galera lá é bem louquinha das ideias, é meio que o esgoto da internet. Ali só sai caca, caca em francês é o que vocês fazem no banheiro número 2. É, aqui também é, em alguns lugares a gente fala assim também. E eu não gosto desse tipo de coisa, cara, porque, tipo, eu quero só seguir minha vida com aquilo que eu acho certo, com aquilo que eu tenho de visão, sabe? Eu tô aqui pra falar o que eu acho, minha opinião sobre as coisas, fazer análise. E é basicamente isso. Eu não quero ficar aqui impondo regra, que tenham regra pra ser tal e tal coisa, porque isso é chato pra caramba, mano. Isso é uma coisa que, nossa, só de falar já me cansa. Você tem que cumprir requisitos para meio que pertencer a determinado grupo. Isso não faz sentido nenhum, porque tanto que a maioria aqui já é considerado os men going there. Cara, esqueci o que significa men going to. Caraca, esqueci o que significa a sigla, mas é os MG tal. E a maioria aqui já é isso aí. Eu falo errado mesmo, porque evitar censura nesses tempos aí, porque eu não quero ficar perdendo monetização de vídeo, porque perde o alcance, a mensagem não chega e o canal também não cresce. Então a gente tem que falar desses jeitos aí mesmo. E a maioria aqui é isso, e a maioria só quer viver a vida de boa com aquilo que acha melhor. Tanto que muitos caras preferem pagar GP, então outros caras já preferem ser celibatário mesmo. E cada um segue a sua vida de boa, sem encheção de saco, ninguém fica julgando o outro não, mas a partir do momento que a pessoa tem determinado tipo de pensamento, aí a pessoa já é taxada como blue, você é blue, sabe? Fica algo muito chato, e isso que atrapalha a maioria das comunidades. A pessoa que tá na rage ainda tem muito disso, eles descobrem o conteúdo, descobrem determinado tipo de coisa e começam a atacar os outros. Eles começam a atacar os caras que pensam diferente. Tanto que o movimento, assim, as pessoas que têm esse conhecimento, que são mais despertas, são vistas como, a maioria das vezes, criança, adolescente. Por quê? Tem esse tipo de comportamento. Aí a pessoa vai lá e começa a atacar os outros em comentário, sabe? Não sabe viver a vida de boa. Hoje, se a pessoa vir falar que, tipo, você tem que casar, não sei o que, eu falo, beleza. Acabou, beleza, não vou discutir, não vou tentar explicar o motivo das coisas, por que as coisas são assim. Cara, eu não quero ser achado de nada, eu só quero viver minha vida tranquila. Eu odeio esse tipo de rótulo. Se um dia começar a rotular aqui, eu já vou cortar isso, já faço outro vídeo falando sobre isso, porque eu não quero ter que seguir linha nenhuma para agradar ninguém. Isso aqui é um canal de ideias, cara, ideias livres. Todo mundo é livre para comentar o que acha, mas a partir do momento que começou a falar que tem que ser de tal jeito, tem que fazer tal coisa, se não fizer tal coisa é X, é Y. Cara, a partir do momento que você tá vendo esse tipo de coisa, para com isso.
Não fica vendo esse tipo de coisa. Segue a sua vida de acordo com o que você acha certo. Pega as ideias dos criadores de vídeo e pega aquilo que funciona pra você. Não fica pegando a ideia. Aí se eu não fizer tal coisa, tal cara vai achar ruim. Tem muito cara que tem essa noia de tipo, se eu não fizer tal coisa, o tal criador vai achar ruim comigo. E eu não tô falando aqui dos meios, eu já vi isso no outros meios de desenvolvimento masculino mesmo, outros canais aí de comunidades fechadas, que na época eu participava, que a gente sempre tem que começar de algum lugar. O desenvolvimento masculino começou muito daqueles coaches. Então, eu participava ali de grupo deles e eu via que os caras, tipo, fez tal coisa errada e falava assim, nossa, mas se o cara soubesse, ele ia me julgar, ele ia achar ruim comigo, ele ia brigar. Sabe, isso vocês acham que é zoeira, mas não é não, cara. Tem muitos caras que faziam isso ali dentro dos grupos. E, cara, não seja esse tipo de pessoa que segue alguém cegamente. Eu acredito que a maioria aqui do canal são pessoas inteligentes. 99% aí sempre pode ser que tenha um errado no meio, mas a maioria aqui eu acredito que seja pessoas que já entenderam o sentido das coisas, que é seguir a sua vida, não se preocupar, não querer caber em rótulos para fazer parte de algum grupo, para não se sentir pertencido ali. Pessoas que lutam contra a causa, não existe uma causa, não existe nada, é só você por você mesmo, você seguindo a sua vida. Esse que é o objetivo do negócio. É os caras que simplesmente desistiram de ter um relacionamento porque não viram que aquilo lhe traz nada de bom, simplesmente não querem e segue a vida. Cada um tem seus motivos. Uns podem ser porque tem medo das leis, outros porque não gostam simplesmente dos relacionamentos em si como são. Porque tem muito cara também que tem vontade de ter um relacionamento, mas aí tá no grupo aqui de vídeos assim, que vê esse tipo de vídeo e fala, não quero mais porque agora eu sou desperto. E às vezes o cara ali na vontade dele, ali, o fundo dele, ele quer ter alguma coisa, só que ele acha que vai estar traindo o movimento se ele tiver. E simplesmente não existe isso, cara. Não existe aqui. E tudo que vira, chega a esse ponto, né, que vira algo doente, algo problemático para a pessoa, quando você tem que cumprir regras inexistentes porque ela criou na cabeça dela esse tipo de regra. E isso afeta demais a pessoa, cara. Não sei se vocês já conhecem alguém assim, se alguém conhecer, comenta aí o relato desse tipo de pessoa, se já foi assim também. Quando você começa a seguir regras que você mesmo inventou, você começa até a querer que as outras pessoas sigam aquilo que você inventou. Vira algo perturbador, cara. Vira uma perseguição ali sem sentido nenhum, infundado em nada, sabe? Isso aqui a maioria dos canais que tem esse tipo aqui é simplesmente homens que decidiram comentar as suas opiniões. Eu não vejo canais grandes. Isso aí é uma coisa que eu não faço. Eu não vejo nenhum canal grande que fala sobre isso. Eu não conheço nenhum assim para falar. Mas porque a maioria que eu vejo é cara fazendo vídeo simples, assim como o meu, coloca a gameplay de fundo, tipo uma imagem estática ou algum videozinho ali básico e tá falando. Esse tipo de coisa que eu vejo. Eu não vejo grandes caras que colocam o rosto ali para falar que você não pode fazer tal coisa, que você não deve fazer tal coisa. Esse tipo de vídeo eu não vejo. Porque às vezes o cara ali tá vendo esse tipo de coisa e ele quer ir lá conversar com a mulher, porque a maioria dos caras acha que mulher também chegou, olhou, processou. Não é assim também. Não é esse tipo de coisa, mas é muito feio, que eu sou feio pra caramba, que ninguém vai querer. Não, cara, isso aí é um mito também que os caras colocam como verdade neles, porque eles estão vendo os criadores falar, mas não é assim, cara. A maioria conversa de boa. Conversa de boa, não tem assunto pra conversar também, porque é muito assunto raso, sabe? Muitas ali não tem muita ideia de nada, vive no superficial, porque não tem a necessidade de aprofundar. Os homens têm mais necessidade de se aprofundar porque eles têm que tomar a iniciativa da maioria das coisas. Então eles têm que ter um bom emprego. Para você ter um bom emprego, você tem que se desenvolver. Para você estudar economia, você tem que se desenvolver. Tanto que os homens acabam ficando mais inteligentes. Isso não é uma coisa que, não sei se vocês já perceberam também, a maioria dos caras tem mais conteúdo. Se você sentar na mesa de homens ali para conversar, vai ter muito mais conteúdo diversificado. Vai ter conteúdo só delas também, só de feminino, vai ter conteúdo só. Aí depois do nada você vai lá ver uma conversa religiosa, uma conversa filosófica, depois volta para o assunto feminino e depois vai para alguma outra coisa nada a ver, vai economia, vai projetos de futuro.
E assim vai, uma conversa que não tem sentido nenhum, pelo menos nas conversas que eu participo, porque eu não fico também só em grupo de pessoa que tá bebendo, tá tomando uma, esse tipo de pessoa, e eu não convivo com esse tipo de gente, então eu não sei como que funciona a conversa nesses meios, mas eu acredito que seja bem superficial mesmo. Pelo menos por, tipo, pouco de contato que eu tive com as pessoas. Eu não convivo no grupo, mas contato com pessoas a gente sempre tem, porque a gente joga bola ali, a gente vê como é que funciona as coisas, porque o nível ali de intelectual é bem baixo. Então, não fica vendo qualquer cara que manda você fazer tal coisa, que se você não fizer tal coisa, você não faz parte de um movimento. Aí, ó, os brasileirinhos acelerando moto. Não sei se vocês escutaram no vídeo não, mas tem um aqui com escapamento fazendo barulho. E, cara, é isso mesmo aí que eu queria dizer, que eu não sigo regras, eu não faço parte de nenhum movimento, então não fica rotulando ninguém, não se rotule também para não perder as oportunidades da sua vida, porque muitas coisas você se limita por acreditar que você vai estar traindo algum movimento, e esse movimento não existe, só existe na sua cabeça. Você tem que se libertar, você tem que ser livre. Salvação individual, cara, então não se preocupe se um grupo determinado falou que não pode fazer tal coisa. Beleza, você não faz parte disso aí, você é livre. Quando você é livre em todos os sentidos, cara. Você tem que ser livre financeiramente, para não ter problema de querer comprar alguma coisa ali porque não tem dinheiro. Você tem que ser livre mentalmente. Muita gente não é livre mentalmente porque acha que foi desperto, mas acabou se prendendo em outra coisa muito depressa. Tipo, descobriu o conteúdo aqui, sou desperto, mas tá preso nesse tipo de coisa também, então não é livre. Por mais que seja melhor do que o conteúdo superficial, ainda você tá preso em alguma coisa. Você tem que ser livre a esse ponto também, e tem que ser livre geograficamente, mas quando você é livre financeiramente, você meio que já se torna geograficamente em questão de escolha. Quando você tem uma boa quantia ali financeira que já te permite viver de boa. Para você não ficar preso aos empregos, como é que fala? Não é concurso não, cara, concurso você faz, cargo político, cargo público ali, para você não ficar preso a esse tipo de coisa também, porque a pior coisa que tem é você ser preso nisso aí. Por mais que você ganhe dinheiro, deixe isso aí como um tempo limitado na sua vida, porque você ficar preso a um determinado grupo, determinadas pessoas, é ruim pra você também como homem, cara. Você tem que ser livre. Isso aqui que eu prego no canal, eu prego liberdade. Então, por hoje é isso. Espero que tenha dado pra entender essa mensagem. Até o próximo.